Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Não deixe para o inventário. Um nome bem sugestivo. Se você é empresário, empreendedor, se você é dono de empresa, se você já acumulou um patrimônio na vida, ou até mesmo se você está galgando, caminhando, pensando, tudo chegando, conquistando em crescer patrimônio, em crescer família, em crescer bens. Esse canal foi feito para você. Você que tem dúvidas a respeito de holding, você que ouve muito falar, ou é talvez caviar, nunca ouviu falar, só ouve falar, nunca entende o que é, melhor dizendo. Esse conteúdo é feito para vocês. Conteúdo exclusivo da São Lucas Contabilidade. Eu sou o Leandro Bueno, sou o diretor da empresa há 25 anos. A gente atua ajudando empreendedores a resolver seus problemas patrimoniais, seus problemas tributários, que não são poucos, contábeis, toda essa esfera contábil e jurídica de um negócio. E aqui a gente trata sobre holding, sobre impostos relacionados às questões inerentes a holding. Em algum momento falamos ali sobre offshore, sobre todas as questões tributárias, ITBI, TCMD, sobre os impactos da reforma tributária nas holdings. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você já está acostumado com o nosso conteúdo, está curtindo, gostando, compartilhe com os seus amigos, seus familiares, seu pai, sua mãe, seus filhos, netos, quiçá bisnetos. Fala para eles, é bom a gente ficar de olho nesse conteúdo para desmistificar de uma vez por todas o que é hold, se serve para mim ou se não serve. E aqui ao meu lado, a doutora digníssima, salve, salve, Maria Bethânia Souza Melo Zeiser, torcedora ilustre da Alemanha Futebol Clube. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Leandro. Seu nome é alemão? Meu nome é alemão. Você é alemoa? Não, sou É assim que fala? brasileira. Alemoa? Brasileiríssima, alemã. 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 Me corrigindo aqui, ao vivo. Brasileiríssima, meu querido. Deus me livre de ser É diferente. isso aí. Brasileiríssima. Ela vai trazer então aqui. Hoje eu trouxe um tema um tanto quanto polêmico, porque eu, pai de 3 filhos que sou, se você se encontra na mesma situação que eu me encontro, né? Existe uma máxima que diz que o maior legado que a gente deixa para os nossos filhos não é o patrimônio, mas sim um legado de educação, de cultura, de valores, de princípios morais, éticos, de propósito. Eu concordo, esse legado é importante. Sim. Todavia, existem os bens que você acumula ao longo da vida, né? E o que é mais, infelizmente, eu vejo muito, o que acaba sendo mais comum, é esses patrimônios se dissolver logo após a falta do patriarca ou da matriarca. E aí eu falei, Betânia, vamos falar então sobre doação em vida. É uma solução inteligente ou é um risco mal calculado? Eu sei que existe uma diferença grotesca, absurda, né, eu diria, no mercado americano, por exemplo, no que diz respeito à doação que ela respeita À a vontade. vontade do patriarca, da matriarca, né? Muito diferente, óbvio, aqui do Brasil, e a gente trata sobre questões do Brasil. O que é, então, essa tal de doação em vida, Betânia? Doação de bens, de cotas, imóveis, participação? Como é que funciona isso? Eu posso, ainda em vida, doar para minha filha menor de idade? Para minha filha, meu filho que já é maior, porém é casado? Traz risco para mim? Diga para nós o que é essa tal da doação em vida. A doação em vida, ela é uma forma do patriarca, da matriarca, entre aspas, fazer valer a sua vontade e deixar tudo organizado. É claro que nós temos, aqui a gente está tratando dessa questão no contexto da holding, Sim. né? Mas existem outros instrumentos jurídicos que aí é aquilo que a gente já falou com o pessoal aqui nos episódios anteriores, né? Tudo é uma questão do olhar do consultor, do advogado, do contador para aquele patrimônio para poder achar a melhor saída aí. Hoje a gente vai falar desse tema no contexto da holding. Sim. Então, no contexto da holding, a doação em vida, ela é feita, claro, com a parte disponível do patrimônio, né? Uhum. E
A gente, através de estruturações societárias, qual estruturação societária? As cotas societárias ou as ações, se a gente estiver falando de uma SA, e cotas se estiver falando de uma empresa limitada. A gente, através dessa doação de cotas, é que a gente trata a sucessão. Entendi. Entendeu? Então, a gente forma uma estrutura empresarial, né? E aí cada modelo depende, né? De cada família tem o seu modelo específico, né? Porque, de novo, a gente faz uma análise minuciosa para poder entender qual que é a vontade daquela família, né? E através da doação, a gente trata a sucessão. Tá. Em termos mais simples, a gente faz a transmissão desse patrimônio. É como se eu doasse um carro meu para um filho meu e tá tudo bem. Exatamente. Tá. E aí Aí paga-se o imposto sobre essa doação. Paga-se o imposto sobre essa doação, porque é aquilo, né, Leandro? É sempre bom a gente falar aqui, quando o trabalho é bem executado, feito de forma séria, a nossa ideia não é driblar nenhuma regra ou não. Você vai pagar, mas a análise que a gente faz, as soluções que a gente traz, ela é focada em trazer uma economia tributária para o nosso cliente. Sim. Então, tratando da doação em vida, a gente consegue trazer, por exemplo, uma economia de ITCMD através de doação de cotas, né? E aí vai depender muito do valor do patrimônio, do valor que vai ficar integralizado, né? Mas a gente consegue trazer essa eficiência tributária quando a gente fala do imposto de doação, né? Mas e aí? É uma dúvida que o pessoal sempre tem muito, né? Mas eu não vou perder o controle, né, do meu patrimônio, patriarca, matriarca doou, vai você tá perder. doando, né? Isso acontece em produções de projetos mal elaboradas, né? Por quê? Porque existem instrumentos jurídicos que a gente traz junto com a doação para dentro do contrato social da empresa. Né? Tá, então só para pegar esse bloco aqui e entender. Você está me dizendo que eu tenho uma casa, um carro, um apartamento, um terreno, uma chácara, um sítio. Ao invés de eu doar este imóvel, eu transito, assim por dizer, ele para uma empresa que é minha. Em um dado momento, então, ao invés de eu doar o imobilizado, a matrícula, transferir a matrícula, eu dou as cotas da empresa. É isso? Isso. E a empresa é que será a dona desse patrimônio, não é mais você. Entendi. Então, ou seja, para quem não está familiarizado com a terminologia, cotas é o capital social, o quanto foi investido para se abrir a empresa, o CNPJ, a sociedade limitada. É quanto se aporta, literalmente. Então, se eu tenho um imóvel de R$1 milhão, me corrija se eu estiver errado, eu integralizei e aí as cotas ficam de R$1 milhão. Isso. Aí eu tenho 4 filhos, eu dou 25% para cada um. Isso. E qual a vantagem disso? Para doar cotas e não doar o bem? A gente traz para dentro do contrato social algumas travas que a gente chama e garantias para que aquele patriarca ou aquela matriarca não perca o controle e que esses bens. Porque quando a gente pensa na holding, a gente pensa em perpetuar, né? Sim. Como você disse, é deixar o legado, não só o legado moral, mas o legado material também, né? Para os descendentes aí. Então, nesse contexto, a gente traz soluções jurídicas, institutos jurídicos como o usufruto, por exemplo, vitalício. Então, a gente grava que você chama de reserva de usufruto. Isso. A gente faz aquela doação com a instituição do usufruto em prol do patriarca e da matriarca. Usufruto, que significa usufruir do fruto. Você vai usar, você pode usar ou fruir do fruto daquele bem. Por exemplo,
você doou a nua propriedade das cotas para o seu filho da empresa que é dona do imóvel que você aluga. Tá bom. Né? Você põe para aluguel. E a sua renda hoje, você já, né, trabalhando ali o patrimônio, fazendo o patrimônio trabalhar para você, se o modo de você investir for através de aluguel, aquele dinheiro tem que entrar para o patriarca e para a matriarca. Então, a gente faz esse dinheiro entrar para o patriarca e para a matriarca através da instituição do usufruto, que, como a gente explicou, é o direito de o filho é dono, mas não tem, ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse. Por isso que a gente fala que é a doação da nua propriedade. Entendi. E instituição do usufruto. Ou seja, ele pode. Ele é dono, mas não pode ficar indo e vindo no imóvel. Ou é o contrário? Ele pode entrar e sair no apartamento, mas não pode vender e alugar. Quem tem o controle do bem, para ficar Sim, mais claro, quem isso. tem o controle do bem, porque a gente fica falando posse-propriedade, é meio confuso. É isso. É sem juridiquês. É verdade. Então vamos lá. Quem usa o imóvel é o usufrutuário, é o patriarca e a matriarca. Tá bom. É o pai e a mãe. O proprietário, ele só tem a propriedade daquilo, ele só é o dono, mas ele não usa e nem frui daquele bem. Tá bom. Então, todas as questões de decisão sobre aquele bem... Vou fazer uma reforma. Continua sendo do patriarca e da matriarca. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí é vitalício. Entendi. Enquanto vivos forem. Tá, aconteceu a morte do patriarca e da matriarca. Aí sim, os nuproprietários se extingue o usufruto e os nuproprietários terão posse e propriedade. Entendi. Aí pode mandar e desmandar. Isso. Aí também eles já não estão, os pais não estarão mais nem aí, né? Literalmente. Nem aí, nem aqui. E aí, vamos lá, você falou instrumento jurídico que protege a doação, instrumento jurídico de reserva de usufruto. Existem as cláusulas de proteção para isso. Isso. Explique para nós, sem juridiquês, se isso é possível. Como é que eu me protejo disso para que a minha filha não case com um corintiano e não venha querer pintar a parede da casa de verde? A questão da proteção em relação ao seu futuro genro corintiano, a gente... Não, palmeirense no caso, né? Você falou corintiano, eu até achei estranho. Deixa eu só corrigir aqui. Futuro genro palmeirense. Mas é isso, né? Estamos aqui no mundo moderno, todo mundo pode mudar de ideia a qualquer momento. O genro palmeirense que quer pintar a casa de verde, sendo que ela é preta e branca. E eu não quero. Como é que eu me protejo disso? Se você for vivo, o seu futuro genro palmeirense não vai ter poder nenhum sobre aquilo, independente da gente ter, no caso, uma cláusula de incomunicabilidade, que era o que eu ia falar para você, né? Então, enquanto você for vivo, é você quem toma as decisões. Então, o fato do marido da sua filha querer que aquela casa seja, né, porque está lá no nominho dela, não vai acontecer nada. E outra, né? Isso é um legado de herança, vamos dizer assim, na essência, né? Claro que a gente fez uma doação. Então, quando a gente tira isso do legado de herança e passa para a doação, a gente pode fazer isso com cláusulas protetivas, que a gente chama. Sim. Que uma delas é a incomunicabilidade. Então, essa cláusula de incomunicabilidade, o que ela faz? Ela faz com que esses bens que foram doados para sua filha, no caso as cotas, elas não se comunicam com os cônjuges, independente do regime de casamento adotado naquela união. Entendi. Entendeu? Então ele não pode meter o bedelho lá. Não. Mas aí ela fez uma bobagem, fez um empréstimo, se endividou, palmeirense, né? Se endividou, e aí vai lá o credor e vai penhorar aquele imóvel. Tem como eu me proteger disso? Tem. A gente institui também cláusulas ali, a gente faz essa doação com cláusula de impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Isso. Então, essa doação, ela vem com algumas condições.
né? Então a gente normalmente traz a incomunicabilidade, a impenhorabilidade e a inalienabilidade. Meu pai, haja Haddad. São tudo, né, sem, como você diz, sem juridiquês, tudo são formas da gente proteger aquele patrimônio, Sim, né? Porque lembra que no episódio anterior a gente falou muito de proteção patrimonial? sim. A gente, em primeiro momento, a gente pensa em problemas com credores, problemas trabalhistas, né? Mas a gente também tem um conceito de que a gente protege da própria A família, própria família. entendeu? Porque a ideia é perpetuar, né? A ideia Perfeito. da holding é perpetuar. Então, além da questão cultural, daquele outro ponto também que a gente tratou no episódio anterior, de ter uma cultura familiar, de que se fale nesses assuntos, né? Olha, os nossos patrimônios agora pertencem a uma empresa na qual você é sócia, mas quem manda sou eu e sua mãe, né? E ir colocando aquilo para que no futuro, quando seus filhos conseguirem os próprios patrimônios, eles façam esse movimento também para que seus netos sejam protegidos também da mesma maneira como que seus filhos foram. Então a ideia é a gente trazer para o nosso cliente não só as proteções, não só as vantagens tributárias, mas também esse conceito, essa cultura de manter o patrimônio, perpetuar o patrimônio. Perfeitamente. Né? E são cláusulas protetivas, né? Existe um conceito não, melhor dizendo, um medo, um receio, né? De perder o controle, como você já disse. Uhum. De ter conflito com cônjuges, maridos, esposas dos filhos. De doar demais do que deveria. Uhum. Todos esses riscos, então, e doações também, no que diz respeito, são suscetíveis ao imposto sobre transmissão de causas mortes e doações, vulgo ITCMD, que é um imposto estadual. Uhum. Todos esses riscos que existem quando esse patrimônio está vinculado à pessoa física, ele é mitigado ou poderia até dizer zerado quando eu instituo essa empresa, essa companhia, essa limitada e passo todo o meu patrimônio em poder dessa empresa, com doação, usufruto, esses 3 Is aí que você falou, todas essas questões. Então, eu estou protegido quanto a esses riscos? Sim. Quanto a esses, você está protegido sim, porque a ideia é justamente essa, né? Entendi. A proteção, por isso que eu sempre falo, né, que eu não concordo muito com o termo blindagem, né, porque existem coisas que a gente tem que prestar atenção, sim, na hora que a gente vai fazer uma estruturação, mas em relação a esse tipo de problema, né, que é o problema normal, vamos dizer assim, a gente consegue trazer essa proteção patrimonial também. Não só do ponto de vista do externo, mas do interno, da própria estrutura familiar. Né? Então, traz sim. E em relação a perguntar, mas na pessoa física eu poderia fazer isso? Poderia também. Mas o porquê então fazer numa pessoa jurídica? Por conta da eficiência que a gente traz, né? A gente pode, por exemplo, tem alguns detalhes quando a gente está falando de trazer esse patrimônio para uma empresa que é interessante, que a gente sai um pouco da esfera, né? A gente segue, claro, as regras do direito de família, do direito sucessório, mas a gente traz também inovações e formas de trabalhar o patrimônio para as regras de direito empresarial também, que é Entendi. muito Então ele interessante. sai do direito, ele Não sai sai, do direito da família não. e sobrepõe o direito civil do direito da família, então Não, não sobrepõe. A gente não pode deixar de olhar para o direito sucessório, porque senão você comete uma infração e você vai trazer um problema danado para o seu cliente. Entendi. A gente eles caminham juntos, mas a gente traz algumas coisas do direito empresarial, por exemplo, se eu fosse fazer um paralelo, né, o que substituiria o testamento no direito empresarial? Isso. O acordo de sócios. Entendi. E o acordo de sócios é um documento privado, ele não é um documento público. Então, isso traz uma certa. Um conforto maior para a família, porque tudo o que foi tratado, né, as vontades, são tratadas ali. Entendi. Tá? Então a gente pode dizer que doar em vida não é abrir mão do patrimônio.
Exato, não é abrir É mão. organizar o destino dele. É Isso, você ser o senhor do seu destino. Doação em vida é ser o senhor do seu destino. isso. Definir aquilo que você quer, que seja feita a sua vontade, assim É, na terra como no céu. exato. É legal isso, né? Porque se você parar pra pensar, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, a sua vontade, patriarca, matriarca, ela vai ser feita aqui na terra enquanto você estiver Lá no no céu, se céu. tudo correr bem. Ou no inferno, né? Sei lá. É verdade. E aí, pensando nessa questão de estar na terra ou no céu, estar no céu ou no inferno, eu tenho então a doação e eu tenho o inventário. Eu Isso. tenho a doação de cotas e tenho o inventário. Qual a diferença de custo, de tempo, de controle, de previsibilidade, os prós e contras de cada um, de doar em vida e de fazer o inventário, Esperar claro, o, pós-morte? esperar o inventário acontecer, né? Eu diria, Leandro, que a coisa mais latente, assim, para mim, quando eu penso num contraponto entre um e outro, né? Uma, eu acho que é a questão de ser feita à sua vontade, né? A organização do legado patrimonial que você vai deixar para o seu filho, principalmente se a maioria do seu patrimônio está em imóveis, por exemplo, o custo de um inventário pode, inclusive, travar tudo. Porque o que Uhum. acontece, Leandro? Quando acontece o inventário, todos os bens, o conglomerado de bens, vão para o espólio, que a gente chama. Sim. É uma grande massa de coisas que o falecido tinha, né? Então, tudo isso fica ali. Enquanto você não resolver aquela questão, aquele patrimônio fica, entre aspas, indisponível. Uhum. Entendeu? Então, tem um procedimento. Até o inventário extrajudicial, ele tem que seguir um rito, né? Uhum. Você tem que ter um advogado para poder fazer isso, né? E ainda mais se o seu patrimônio tiver uma robustez considerável, você precisa do auxílio, né, da ajuda de um advogado para poder fazer isso. Quando a gente pensa em custo, normalmente nós, advogados, cobramos aí de 3, 5 até 10% Do sobre o inventário, valor montante, sobre o montante do seu do patrimônio patrimônio. ali. Então, se o seu patrimônio hoje é avaliado em 10 milhões, você vai pagar de 3 a 10% disso só de honorários de Uhum. advogado, Advocatício, certo. né? Então, quando a gente faz o paralelo com um planejamento sucessório através de holding, é muito mais barato você fazer isso, porque na prática, né, a gente não costuma cobrar esse valor de honorários para poder instituir empresas, né? Então, o que eu quero dizer nós não balizamos o nosso honorário pelo valor do patrimônio do cliente, sim pela complexidade do projeto dele, né? Entendi. Então, são bens que precisam ser, por exemplo, chegam clientes aqui para mim, algumas vezes com problemas em documentos, o bem não está documentado. Aí, primeiro, antes de trazer para a empresa, a gente tem que ver, regularizar aquele imóvel, tratar aquele imóvel para depois trazer, né? Que é uma coisa importante também da gente olhar quando a gente vai estruturar fazer uma análise de estruturação societária para tratar patrimônio, né? Então, a grande diferença é essa, eu acho. Sai o inventário, por essa questão de custo de honorário de advogado, mas O essa próprio o TCMD. próprio TCMD, mas qual que por exemplo, eu tenho clientes, eu gosto de citar os exemplos do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil de eu sair também da linguagem técnica e ir para o não complicado, né, que é a nossa proposta aqui. Chegam clientes para a gente que o patriarca faleceu fora não tinha uma estrutura societária de patrimônio, e a situação do inventário não é que tinha briga, não, dentro da família. Né, são pessoas que têm bons relacionamentos e não tinha questão nenhuma. Mas foi tão estressante o inventário do patriarca que quando a matriarca começou a ficar mais velhinha,
eles quiseram fazer uma estrutura justamente para não passar pelo trauma Sim. que passaram com o inventário do pai. E para você ver, não é que existia uma questão familiar ali de um desentendimento entre os herdeiros, não era esse o caso. Uhum. Mas mesmo assim foi muito traumático para aquela família passar pelo inventário, porque aí é onde está o ponto. A gente ouve muito, né, dentro do nosso próprio mercado, de que o cliente fica preocupado com quanto que vai gastar com o inventário, mas a maior dificuldade, e infelizmente a gente só sabe quando passa, né, pelo problema, é porque os bens ficam Bloqueado? bloqueados. Eu ia falar apreendidos, mas não é esse o caso. Ele fica bloqueado, você não Não consegue consegue fazer nada ali. fazer nada sem autorização do juiz. Então, mesmo que seja um inventário extrajudicial, você precisa de uma Amigável, você precisa de autorização uma autorização para poder fazer para qualquer poder coisa. fazer qualquer coisa com aquele. E já com esse usufruto, com tudo que a gente falou aqui, com essas doações e tal, você não fica travado. Não fica, porque aí são questões empresariais, entendeu? Quando eu falei que Entendi a a diferença lá gente, da família a gente civil. usa os dois instrumentos, a gente usa os dois instrumentos jurídicos, né? A gente usa as duas esferas do direito. A gente usa o direito de família e a gente também usa o Sim, direito empresarial para poder trazer para dentro daquela família uma segurança ali. e os benefícios também, Sim, né? ótimo, excelente. Vamos a um quadro aqui que a gente chama de erro caro da semana. Eu trouxe aqui alguns estudos de caso. E o primeiro deles diz respeito à análise de ganho de capital. Nós tínhamos um cliente, uma pessoa física, que não decidiu fazer a hold agora, não decidiu fazer absolutamente nada, e transferiu o imóvel sem analisar o ganho de capital. Vendeu o imóvel, né? Vendeu o imóvel sem analisar o ganho de capital. Ou seja, ele teve uma situação de compra e venda e não analisou o ganho de capital e não decidiu, tardiamente decidiu se fazer a mudança da hold, não decidiu naquele momento da venda, né? E aí ele acabou, o erro caro, ele acabou pagando mais imposto do que teria no que diz respeito, por exemplo, a uma venda do imobilizado, uma venda do circulante, porque quando o imóvel vai para a holding, ele se torna o patrimônio ou ele se torna um bem de bens e direitos, né? Na contabilidade a gente fala de circulante que circula, que é, entre aspas, aqui um estoque. Então ele tem 10 imóveis, ele tem 10 coisas em estoque. E aí ele não transferiu, ele não fez a tempo, melhor dizendo, ele vendeu. E isso saiu mais caro do que ele montasse a hold. Então, se você tem ainda dúvidas a respeito do tema, se você tem ainda fantasmas aí beirando, assombrando, eu diria, até a sua família no que diz respeito ao tema, desmistifique isso de uma vez por toda, porque casos como esse vai custar caro. Eu diria muito mais caro do que você investir no patrimônio da sua família, investir em tudo que você construiu até aqui. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Não deixe para o inventário. Não deixe para outros deixarem de ver esse conteúdo. Não seja egoísta, melhor dizendo. Curte, comente, compartilha, manda lá pro grupo da família. Comenta aqui se você está no YouTube, se você está no TikTok, se você está em qualquer mídia social, se você está no Instagram, enfim, se você está no Orkut acompanhando isso aqui. O Orkut é difícil, né? Já foi extinto. Já foi. Seja onde quer que você esteja acompanhando esse conteúdo, comente aqui, que eu terei o maior prazer de responder a doutora Betânia ali todas as suas dúvidas. Betânia, considerações finais sobre o quadro de hoje do Ação e Vida. Leandro, as minhas considerações finais no quadro de hoje seria para falar um pouco sobre a importância do planejamento, né? Como é importante você se antecipar, tentar se antecipar aos fatos, né? Por quê? Porque é justamente sobre você aproveitar o que a gente tem disponível na nossa legislação a seu favor e não contra você. Então, eu acredito que, para a gente finalizar, a mensagem de hoje seria essa, né? Não deixe decidirem por você, né?
Nós temos saídas para Temos saída para isso. isso. Não deixe na mão de Deus, né? Você deixa muita coisa na mão de Deus e é importante, mas no mundo empresarial, no mundo dos negócios, não dá para deixar solto. Não. Esse foi mais um episódio. Eu espero de coração que você tenha curtido, gostado e compartilhado com todo mundo. Aproveite e se inscreva no nosso canal. E se você está no momento, se sentir no momento, se faz sentido para você, chame aqui o nosso time de reuniões estratégicas de diagnóstico. Teremos o maior prazer em fazer um diagnóstico aí no seu contexto de vida atual, no seu momento atual, no seu patrimônio. Ou se você conhece alguém que esteja precisando, passe ali o nosso site, nosso contato. Aqui embaixo tem os números do nosso contato, e-mail, WhatsApp, para que a gente possa analisar com muito amor, respeito e carinho o seu caso. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.